Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui do curso Supermódulos para você que está em casa, para você que está aproveitando essa quarentena, penso eu, para estudar, né? Você que vai acompanhar esse vídeo, né? Se você está meio que atropelando os vídeos, vou falar hoje sobre biomas brasileiros, mas eu te recomendo que você assista o meu vídeo que eu já gravei sobre biomas. Então, se você não viu, veja primeiro o de biomas, para depois vir assistir esse vídeo sobre biomas brasileiros, tá? E aqui a gente tem um mapinha, né, sobre os biomas que a gente tem no Brasil, ou que pelo menos deveriam existir aqui no Brasil, né? Listei aqui os principais, para a gente dar uma analisada, para a gente dar uma observada, tá? Tenho aqui a Mata Atlântica, nesse verde mais escuro, que é uma formação mais litorânea, é um exemplo de floresta tropical, só que a Mata Atlântica, ela sofreu um impacto direto, né, da ocupação. A ocupação do território brasileiro começou pelo litoral, né, por parte dos portugueses, inclusive, com também algumas atividades de extrativismo vegetal, o corte do pau-brasil, expansão da agricultura, criação de animais e, posteriormente, um crescimento da população, né, algumas cidades foram surgindo e também foram pressionando a Mata Atlântica para o resultado prático que a gente tem hoje, de mais ou menos de 3 a 5% da sua área ainda existir no território brasileiro. Sim, você deve estar se perguntando, professor, já perdemos mais de 90% da Mata Atlântica? Sim, nós perdemos mais de 90% da Mata Atlântica. E muito do que você tem de Mata Atlântica, em alguns lugares, como por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, é uma Mata Atlântica mais secundária, um replantio de espécies. Muitas das vezes nem são espécies originais da Mata Atlântica. Então é uma das formações vegetais mais degradadas, mais destruídas ao longo da história brasileira. O verde mais clarinho aqui, essa grande área aqui, que é a floresta amazônica, a maior floresta do mundo, uma grande floresta equatorial, de grande biodiversidade, que a gente tem o hábito de dividir a floresta amazônica em algumas partes, né? Tem aquela divisão clássica, Mata de Igapó, que é a parte da Amazônia está sempre alagada, Mata de Várzea, que é aquela beirada dos rios, que são alagadas quando o rio transborda, e a parte mais alta é a que a gente chama de mata de terra firme, né? Então a gente tem essa divisão de acordo com aquela área alagada, aquela área ali é só alagada quando o rio transborda, ou aquela área ali nunca é alagada porque é mais alta. Então a gente tem essa divisão clássica para a floresta amazônica, heterogênea, compacta, muito junta, perene, latifoliada, de folhas muito grandes, tá? E que ano passado foi tema de discussão, né? Porque a gente teve um aumento das queimadas em direção à Amazônia. Aqui onde tem a floresta amazônica, eu sei que não é do nosso tema, mas a briga por posse de terra também é algo muito frequente, indígenas, garimpeiros, madeireiros, e eu costumo dizer para os meus alunos que aqui essa área vai ser uma grande bomba relógio do ponto de vista de disputa por posse de terra. Tá? Então a gente vai ter problemas gravíssimos em relação à Amazônia, e a gente sabe, né, se a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas dentro de um quebra-cabeça ecológico do mundo, ela é uma peça central. Ela é uma peça fundamental e a sua destruição, a sua não presença, ela pode causar um grande desequilíbrio no mundo. Também para o litoral, eu tenho a presença importante de uma formação vegetal associada à presença das restingas, né? Que a gente tem a vegetação ali mais arbustiva, né? A gente tem aquela vegetação mais de praia, tem aquele famoso capim de praia. A gente já foi à praia e tentou tirar aquele capim ali da areia e não consegue, aquilo tá meio fixo, né? E você quando tira vê uma raiz muito profunda, né? É uma vegetação associada à praia, que também aparece em restinga também. E você tem também o que a gente chama de jundu. O jundu, que aparece em áreas de restinga, ele não é salino, ele não é tão salino, por exemplo, como uma formação que a gente encontra no manguezal. No manguezal, a gente tem uma área com aquela lama característica, que o pessoal acha que aquilo ali é fedorento, fede. Na verdade, aquele fedor do manguezal é decomposição de matéria orgânica. Mas alguns podem me dizer, então Sepetiba, aquele cheiro agradável é decomposição de matéria orgânica. Meu filho, olha só, ali em Sepetiba, na Pedra de Guaratiba, que talvez seus pais já foram há algum tempo lá,
Ali você teve, na verdade, uma agressão humana, esgoto in natura que passou a ser jogado ali dentro. Então esse fedor de septiba, da pedra, não tem nada a ver com a dinâmica normal de um manguezal de decomposição orgânica, né? Mas tem a ver com esgoto. Se mataram, né? Mataram os manguezais aqui da cidade do Rio de Janeiro, tá? Vamos dizer assim, um bioma que foi muito agredido por essa ocupação desordenada, pela falta de saneamento básico, inclusive. Quem viu o vídeo de bioma, eu até comentei, né, bem no finalzinho do vídeo, que são as raízes aéreas, são pneumatófilas, aquelas raízes para fora, é halófila, porque você tem sal nas folhas, também são características marcantes de um manguezal. E é um grande berçário marinho, né? Presente ali em Bahia, presente ali na foz de alguns rios. Então você tem a mistura, aquela água salgada e doce às vezes, né? Você tem condições altamente interessantes para poder ter a reprodução de espécies marinhas, tem um potencial econômico muito grande para as comunidades que vivem próximas, né? Então é uma formação, um bioma que, infelizmente, nós perdemos muito deles, principalmente no âmbito aqui da nossa cidade, da cidade do Rio de Janeiro. A araucária é um exemplo também de bioma brasileiro, florestal, é um tipo de floresta mais comum na região sul, tá? A araucária é um tipo de pinheiro, né? Um pinheiro subtropical, um pinheiro brasileiro, né? Diferente dos pinheiros lá do hemisfério norte, que são aqueles pinheiros triangulares, mas a araucária também é um tipo de pinheiro que a gente tem na região sul, mas se você for a Petrópolis, aqui no estado do Rio, se você for, por exemplo, a Campos do Jordão, você vai poder encontrar uma araucária ou outra também, né? Quando você vê a araucária, parece um candelabro, né? É aquela formação vegetal que aqueles galhos são meio que para cima, eles ficam nesse formato assim. E a araucária também sofreu do mesmo mal da Mata Atlântica. Foi muito devastada, também para o consumo de madeira, tá? A madeira que você encontrava das espécies ali da mata de araucária também foram muito consumidas. Na região sul tem uma questão agravante, o clima mais frio, então o consumo de madeira para lenha, para fabricação de móveis, para construção de casas também meio que justificou a derrubada da mata de araucária. A mata de cocais, alguns chamam de faixa de transição, outros falam que ali também é um exemplo florestal. A mata de cocais é da região Nordeste, nessa transição aqui da Caatinga, dessa vegetação mais seca, pegando aqui a Amazônia. Então a gente costuma dizer que essa vegetação transicional da Caatinga principalmente para a Amazônia, essa mancha aqui em azul claro, seria a mata de cocais com inúmeras palmeiras, mas destaque para duas, a carnaúba e o babaçu, de grande valor econômico, né? Muita gente que vive aqui no Maranhão, no estado do Piauí, depende economicamente da extração que é feita graças à presença do babaçu, graças à presença da carnaúba, né? Que atrai, por exemplo, empresas que cuidam da fabricação de cosméticos. Então, ela tem um valor econômico muito relevante para essa área aqui do Brasil, em especial essa área aqui da região Nordeste, que a gente chama de meio norte, que é essa área aqui, essa fase de transição já para entrar ali para a região norte, já para entrar para a floresta amazônica. A Caatinga, que é essa área aqui, né, do interior do Nordeste, quem já viu o vídeo sobre biomas no mundo, ela é considerada uma savana estépica, né, ou uma estepe, uma vegetação mais seca, adaptada ao clima semiárido, de chuvas muito irregulares. Caatinga, na língua tupi-guarani, significa mata branca. O aspecto dela, um aspecto pálido, principalmente na falta de chuvas. Quando chove, a Caatinga tem um outro aspecto, bastante verde e de uma biodiversidade que surpreende. Porque muitas das vezes quando você fala da Caatinga e fala, é xerófila, ela está adaptada a um clima mais seco, você acha que tem poucas espécies. Quando a gente vê a chuva chegando nessas áreas aqui no interior do Nordeste, a Caatinga tem um aspecto totalmente diferente, que surpreende as pessoas e com uma biodiversidade bastante considerável também. Aqui os campos em amarelo, eu também comentei no vídeo sobre biomas, que campo tem no mundo todo, né? Também isso a gente joga para o Brasil. No Brasil você tem campos espalhados pelo território nacional, mas a gente costuma associar os campos à região sul, principalmente pela sua utilização ao longo da história,
né, para criação de gado, para pecuária, né? Por ser uma área de um relevo mais suave e você tem esses campos, você tem uma utilização grande, de uma função mais econômica, né? Porque é uma vegetação herbácea, né? Então, para agricultura e para pecuária, tanto que aqui ele coloca os pampas como sendo algo mais específico aqui para a região sul, são justamente essas áreas de campos, de um relevo mais suave que a gente tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Quando você fala de pampa, você lembra de Pampa Gaúcho, é meio que uma marca. O Cerrado, essa grande área aqui mais ao centro, é a savana brasileira, né? Um número grande de espécies vegetais, e o que diferencia a savana brasileira da africana é que na africana você tem mais espécies animais, na brasileira mais espécies vegetais, né? E é arbustiva, mas a gente geralmente diferencia, tem os campos limpos, vegetação mais herbácea, né? Mais vegetação mais rasteira, tem os campos sujos, que você tem aí os campos ali mais com algum arbusto ou outro. E o cerrado típico é que aí você vai ter o cerrado como a gente conhece, como popularmente a gente conhece, aqueles arbustos mais esparsos, galhos tortos, raízes profundas, né, folhas pequenas, alguns têm espinhos, que é aspecto de xerofilia. Justamente porque ali no inverno você tem uma falta de chuvas muito grande. Então o cerrado tem aspectos também de xerofilia, inclusive. E depois, quando você sai do cerrado, do cerrado típico, você vai para o cerradão, que aí você tem algumas espécies maiores, já presença de árvores, e aí a gente costuma dizer que o cerradão é uma transição para o que você tem aqui mais para o norte, para a floresta amazônica. O Pantanal, um complexo. Por que a gente chama de complexo o Pantanal? Além de ser uma área alagada, né, ali é uma área de depressão e planície, o Pantanal tem alguns aspectos bem interessantes. Primeiro que ele é alagado pela atuação dos rios ali, né, no período de cheia, você tem aquela área bastante alagada, mas um período que você tem ali pouca chuva e o rio tem pouco volume, você vai ver ali algumas espécies que você não costumava ver. E também, nem toda a área do Pantanal, que a gente considera do complexo Pantanal, é totalmente baixa, algumas áreas mais altas, então tem essa diferenciação um pouco. Mas o complexo mesmo é você observar naquela área espécies animais e vegetais que aparecem em outros ecossistemas e que vivem ali de maneira muito harmônica. Então você vai pegar espécies que são do Cerrado, espécies que são da floresta amazônica, espécies que são dos campos. Então você tem ali um número elevadíssimo de fauna e de flora que aparecem em outros ecossistemas do território brasileiro, mas que vivem ali de uma maneira muito harmônica, né? De uma maneira muito interessante. Por isso que a gente chama o Pantanal de um complexo. Não é tão fácil você estudar um Pantanal. Até pela sua dinâmica de cheia também, dos rios encherem toda aquela área, ou quando você tem pouca chuva, pouco volume desse rio, você tem um aspecto que é totalmente diferente, né? Não confundir também Pantanal com pântano, tá? Pântano é uma água parada, o Pantanal, mesmo que a água esteja muito lenta se movimentando, mas ela está em movimento, então sempre cuidado com isso aí. E os pampas, como eu falei, seriam os campos mais da região sul, que é uma marca, né, junto com aquele relevo mais suave, uma grande área que tradicionalmente sempre foi utilizada para a criação de animais, principalmente para a pecuária bovina aí. Aqui ele não falou, mas eu comento com vocês, né? Aqui para a região norte eu tenho a Campinarana meio que entranhada na floresta amazônica. Você tem algumas árvores, por exemplo, da Campinarana, que são altíssimas, são grandes pra caramba, mas o tronco é muito mais fino do que, por exemplo, os exemplares da floresta amazônica. Então, na Campinarana, você tem aquelas fileiras enormes, né, de espécies vegetais muito grandes, altas, mas com um tronco mais fino, e também fazer referência à mata de galeria, à mata ciliar. Mata de galeria, você tem ali na beira dos rios, protegem da erosão as margens dos rios, né? Você ali segura as margens, protegem também as nascentes, né? A mata de galeria, ela é fechada, a mata ciliar, ela é aberta, ela deixa a passagem de luz ali no meio daquele rio. Também importante para garantir que aquela margem não sofra erosão, para garantir também a presença, a permanência, né, a presença daquela nascente ali, ela não seque. E também a gente tem visto nos últimos tempos uma agressão muito grande
para mata de galeria, para mata ciliar, de construções, destruição de nascentes. Nascentes tem secado porque você tem destruído essa mata de galeria, essa mata também ciliar. Então, biomas brasileiros, né? Vimos os biomas do mundo, vimos os biomas brasileiros e provavelmente se você for pegar um mapa, esse é o mapa do que seria a vegetação original, mas se você for pegar, todas essas áreas aqui estão mais reduzidas e a gente vai ter um item novo no mapa, que seria as áreas antropizadas ou as áreas antrópicas, porque a maior parte do território brasileiro, mesmo que tenha alguma vegetação, já sofreu algum tipo de interferência humana. Infelizmente, a maior parte desses biomas, já com boa parte das suas áreas devastadas, eu vou pegar aqui o exemplo do Cerrado, que está aqui, 50% do Cerrado já foi devastado. Por isso que você coloca o Cerrado com um termo interessante. O Cerrado é um hotspot, é um ponto quente. É passível da sua destruição, é passível dele sumir, inclusive. Tá? Então, cuidar da Mata Atlântica nem se fala. Basicamente, só 3 a 5% dela restou. E a nossa preocupação, principalmente agora, com a floresta amazônica. Depois que você assistiu o meu vídeo, eu agradeço a vocês que estão assistindo, coloque seu comentário, tá? A gente continua junto, né, lá na plataforma, né, tirando as dúvidas. Eu espero que vocês continuem com a rotina de estudos, até porque outros candidatos continuam estudando, continuam se preparando, tornando essa quarentena mais útil, né? Vamos fazer com que essa quarentena se torne algo útil para as nossas vidas, para ficar vendo noticiários só falando de morte. Eu sei que a gente tem que se informar, eu sei que o tempo é muito difícil, mas vamos nos ocupar também com o estudo para a gente se preparar, né? O concurso ele só foi adiado, né? Vai acontecer esse ano, não tem jeito, não foi cancelado, então se prepare, estude. Nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Aqui a gente grava as aulas, mas também lá na plataforma pode chamar professores no Zap. Professor, dá uma tirada de dúvida, façam isso. Isso vai garantir o futuro de vocês, inclusive. Galera, até a próxima.